Olá, meus amores, tudo bom? Então, bom dia. Vamos para mais uma aula, né? Então, nós vamos agora pela manhã estudar a língua portuguesa, tá certo? Aonde vamos fazer uma revisão, tá bom? De gênero textual, tá? Diário. Que vocês já tiveram essa aula com a tia Andréia, então a tia Fabrícia tá vindo para dar mais um reforço sobre esse gênero, tá certo? Vocês assistam a aula explicativa direitinho para depois responder o exercício, tá bom? O exercício vai ser um texto, tá? Um diário, tá bom? Um relato de uma pessoa e vocês vão fazer a interpretação, tá certo? Vocês façam a leitura uma, duas, três vezes, tá bom? Para fazer a interpretação, tá certo? Para ter conhecimento da linguagem, né? Que o texto tá passando para nós, da história que ele vai estar passando, tá bom? Não esqueça de dar o ok, tá bom? Porque vamos colocar no diário, na chamada, tá? E é isso aí, tá bom? Assiste uma aula agora, certo? E boa sorte na atividade. Tchau, tchau. À tarde tia volta novamente. Beijo. Amores, hoje vamos falar de gênero textual diário, certo? Que o diário, ele vem no suporte, né? De caderno, folha de papel. Pode ser o verdadeiro diário em si, que ele vem com a chave, um cadeado, certo? E vai abordar o tema, assuntos pessoais, fato do cotidiano, onde todos os dias a gente vai abrir uma folhinha, vai colocar, certo? Vai relatar a experiência, o desejo, sempre colocando a data. É bem característico, certo? De um diário, é a data. E também quando começamos a fazer, né, escrever lá, né, o relato pessoal, o que acontece? Sempre eu começo, meu diário, ou meu querido diário. Hoje eu acordei cedo, tomei café, depois fiz minha atividade. Então, assim, é um relato da minha vida, um relato de uma parte do dia que eu vivi. Então, e ele sempre vem, certo? A estrutura dele. Vamos lá para a estrutura primeiro. Relativamente livre. Geralmente apresenta data, olha o que eu falei bem no início, mas o vocativo e a assinatura são facultativos. Então, o que é isso facultativo? Eu assino ou não, tá certo? Não tem uma característica de ser assinado, tá? Aí aqui, ó, linguagem. Varia conforme o locutor. Ela pode ter uma linguagem tanto formal, né? Como também uma linguagem formal. Ela pode ser verbal, né? Na maioria delas é verbal. E também eu posso fazer uma linguagem não verbal, em forma de um desenho, entendeu? Um símbolo de uma música, né? Colocar lá a característica e quando eu olhar para aquele desenho, eu identifico uma música. Então, isso aí vai ter uma linguagem o quê? Não verbal. E pode ter uma linguagem mista, tanto com desenho e também sem o desenho, tá certo? E preste bastante atenção, porque os verbos empregados vai ser sempre na primeira pessoa. Vocês já estão estudando aí os pronomes pessoais. Então, vocês sabem que a primeira pessoa do singular é quem? Eu, né? Do caso reto. Do caso oblíquo é quem? Mim. Então, vocês vejam que se eu vou para a primeira pessoa, né? Do plural, quem é que vem? A pessoa primeira plural? Nós. Se eu falo de uma única pessoa, então eu não vou colocar nós. Sempre eu coloco a primeira pessoa, quem é? Eu. Se o diário é meu, olha só, é meu, então o que acontece? Eu falo na primeira pessoa do singular, quando eu vou relatar, certo? O meu fato diário. Porque um relato, ele é diário, tá certo? Vamos lá para a estrutura do diário, tá certo? E suas características. O diário pertence ao modo narrativo. Por quê? Porque eu estou narrando um fato que está acontecendo comigo. É um gênero da linguagem autobiográfica. Por que autobiográfica? Porque eu estou falando
própria pessoa, né? Que a gente já sabe que uma autobiografia é quando fala da vida da própria pessoa. A biografia fala de um outro indivíduo, relata, né, a vida de um outro indivíduo, tá bom? As características dele é formais, pessoas, narrativa sempre na primeira pessoa, o texto sempre ele vai estar datado, tá? Relação é eu. Por quê? Porque é a primeira pessoa do singular. Presente de localizadores, que é o local, o espaço e o tempo que eu estou escrevendo. Se eu for falar de pela manhã, então eu vou relatar um fato no espaço e no tempo manhã. Se eu falo à noite, já vou para a temporização noite. Então, a linguagem vai ser que passe que você está à noite. Então, ele tem essa característica bem marcante, certo? O conteúdo, confidente. Ele é bem confidencial. Por quê? Porque fala, certo, da minha vida. Então, eu posso estar aberto ou não, entendeu? Geralmente, ele é confidente. Por quê? Porque é um segredo. Quem já ouviu falar, eita, fulaninho guardou as histórias dele, as 7 chaves. Por quê? Porque geralmente o diário, ele vem com uma chave, ele vem com um cadeado. Então, ali, o que é que acontece? É uma intimidade da pessoa. Então, por isso que ele é confidente, entendeu? Expressa reflexões, poesias, músicas e desejo, tá certo? Então, agora nós vamos para a atividade, tá bom? Então, que vocês tenham entendido, né, o que é esse gênero textual diário, tá certo? Agora, vamos para o texto, aonde do texto nós vamos fazer a interpretação, tá certo? Vamos lá. Então, vamos lá, né, para a leitura. Diário. Meu querido diário. Olha lá a característica que eu falei, né? A Beth, minha prima querida, chegou hoje e a Beth vai ficar aqui em casa até sábado. Meu pai e minha mãe ficam dizendo que quando eu e a Beth éramos pequenas, eu e a Beth nos damos muito bem. Meu pai e minha mãe não entendem que o tempo passa e as pessoas mudam. A Beth virou uma chata de galocha. Cortei o cabelo e a implicante foi logo dizendo que ficaria melhor se eu tivesse o rosto mais delicado. Se a Beth não parar de falar isso, essa noite, enquanto a Beth dormir, vou pintar o cabelo dela de verde, largatixa. Beth chata, largatixa. Ah, seria bem divertido. Olha aí, vocês veem que ela tá falando o quê? Uma opinião dela. Então, ela relata o fato, né? Que é a vivência que ela teve quando pequena com a prima, tá? Que o pai dela e a mãe sempre relatavam. Porém, elas cresceram. Então, quando as pessoas crescem, geralmente muda. Então, ela quis passar para os pais que ela mudou. Então, na cabeça dela, a prima tinha mudado, mas na cabeça dos pais não. Então, o que aconteceu? A prima deu uma opinião sobre o que ela tinha feito, cortado o cabelo, porém ela não gostou. Então, o que foi que ela disse? Ela queria o quê? Um desejo de se vingar do que ela falou, se chateou. Não é verdade? E o que foi que ela pensou? Em o quê? Pintar o cabelo dela assim que ela dormisse. Então, foi um desejo dela. Então, ela relatou aquilo que ela estava, né, pensando. E vocês vejam aí, sempre fala na primeira pessoa, né? Eu, né? Presta bastante atenção. Aí, primeira questão. Qual é o título do texto? Qual é o título do texto? Vejam aí. Quem é Beth? Beth é quem na história? Até que dia Beth vai ficar na casa da prima? Olha lá. Lá tem explícito, né? É dia da semana, presta atenção. Que lá no texto está dizendo o dia que ela vai ficar, até o dia. Número 4. O que os pais da prima de Beth falam sobre elas? O que é que o pai falou sobre elas? Vê lá que já falou isso aí. 5. O que o pai e a mãe dela não entendem? Não entendem o quê? Que elas o quê? Então, preste atenção, tá? Número 6. A prima de Beth cortou o cabelo.
O que Betty disse a ela que ela não gostou. Então, qual foi a opinião da prima de Betty? Que ela não gostou. Então, vejam lá, tá certo? Então, a atividade foi essa, meus amores. Que vocês façam essa leitura novamente, tá bom? E entendam, tá? A interpretação, as perguntinhas, tá bom? Tchau, tchau. Beijo. Até a próxima aula, tá bom? Tchau, tchau.